Mateus, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, é uma parábola, né? Mateus 22, do versículo 1 ao versículo 14, e Jesus, nessa parábola, ele compara o reino de Deus, a salvação, a uma grande festa de um rei. Um rei deu uma festa para o casamento do seu filho, né? As bodas do filho do rei, e ele compara que o reino dos céus, a salvação, a nossa salvação é comparada a uma festa, né, de um rei. Ele deu essa festa para comemorar, para celebrar o casamento de seu filho, diz a palavra do Senhor a partir do versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, as bodas do seu filho. Olha o versículo 2 de novo. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu participei de uma festa que eu nunca mais esqueci dessa festa, eu nunca vi outra festa igual. Vocês sabem que eu fui criado em Goiás, e Goiás tem muitos fazendeiros ricos, não é? Eles mexem muito com agropecuária, não é? E realmente muitos fazendeiros ricos. E tinha um fazendeiro que morava perto ali da cidadezinha que eu morava, que era candidato, eu não me lembro hoje se era para prefeito ou para deputado. Aí ele deu uma festa na fazenda dele, e eu lembro, eu tinha uns 8 anos de idade, na realidade uma churrascada. Eu nunca vi coisa desse jeito. Ele matou vários bois, vários porcos, vários bodes, carneiros, galinha, nem se fala. Mas a forma dele assar aqueles bois, ele abriu valas no chão e prepararam os bois, às vezes a metade do boi, às vezes o boi inteiro, colocou ali, colocou o carvão embaixo e assava ali aqueles bois. Tamanha era a festa, a dimensão da festa e a riqueza desse fazendeiro. Chope, suco, essas coisas, era em caminhão-pipa. Aqueles caminhões enormes de pipa, e eles traziam outras vasilhas menores, enchia aquelas vasilhas, e aquela coisa, eu nunca tinha visto coisa dessa natureza, e eu nunca vi. Mas voltando à parábola, Jesus está diante aqui de um auditório seleto. Ele está diante das autoridades dos judeus, dos próprios judeus, puro sangue, filhos de Abraão, os pedigrees, né, porque eles se julgavam que eram bons, eles eram filhos de Abraão, né, e ali eles guardavam os 10 mandamentos, e eles seguiam a religião toda. E Jesus olha para aquele pessoal lá
e vê que aquele auditório faz parte do passado, ele não faz parte mais do futuro. O povo de Israel havia se perdido pelo caminho. Na época de Jesus, eles tinham perdido totalmente o contato com Deus, eles não tinham mais contato com Deus. Veja bem, eles veem Jesus, o Filho de Deus, eles não sabem que Jesus é o Filho de Deus, eles se perderam com aquela religião toda, né? E ali seguindo ao pé da letra, e não sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Deus, que coisa engraçada, né? Eles haviam se perdido. E para piorar a situação, esse processo que eles se perderam foi progressivo, e ao longo da história, Deus mandou seus mensageiros para avisá-los, para adverti-los. E o que eles fizeram com vários deles? Eles ridicularizaram, eles espancaram, eles mataram. Não é? Então o Senhor olha para aquele contingente de gente, aí ele conta essa história. Ele conta que um rei muito rico, ele preparou uma festa, e era a festa, as bodas de casamento do seu filho, para comemorar o casamento do seu filho. E essa festa é muito maior do que a que eu presenciei. Essa festa, ele matou muitos bois, matou muitas... Porco não matou porque não usava porco, mas matou muitos cordeiros, muitos bodes e muitas galinhas assadas, e preparou certamente os músicos de uma orquestra, né? Imagina, era a festa do rei. Imagina uma festa do rei, vai casar o seu filho. Que dimensão é essa festa, né? E música para cá e música para lá, e os maestros ali preparando música ao sabor de cada gosto ali, e preparou aquela festa enorme, carne para todo lado, aquelas bacias enormes de picanha assada, de coxinha de frango, né? de contrafilé, e aquela coisa imensa, aquela dimensão, aquela churrascada que ninguém podia botar defeito. E ele chama uma turma, os seus mensageiros, uma turma lá de mensageiros, e diz: olha, pode ir lá avisar o pessoal que já está pronto, eu já preparei toda a festança aqui, eles podem vir para a gente começar a festa. E esses convidados, esses mensageiros, eles foram e convidaram, eles simplesmente não quiseram da primeira vez. Não, nós não interessamos, nós não vamos nessa festa não. E eles voltaram e disseram: olha, nós chamamos, mas eles não quiseram. E o rei falou: mas será que eu não fiz não confeccionei esses convites direitos? O que aconteceu? Ou talvez esse pessoal que eu mandei, esses mensageiros, não se comunicaram a contento. Eu vou fazer o seguinte: eu vou refazer esses convites, eu vou chamar outros mensageiros e eu vou enviá-los, dizendo: bora rápido, porque as coisas já estão prontas e a festa já está para começar, só está esperando vocês. E eles foram. E a coisa agravou, porque os primeiros que eles abordaram, eles disseram: não, eu estou muito ocupado, a minha vinha, eu plantei a minha lavoura lá e tem que colher, né? O pessoal que trabalhava na lavoura, o meu gado está lá, eu tenho que ordenhar as vacas, eu tenho que fazer isso, eu estou muito ocupado. Não tem tempo para a festa, não. Muito ocupado. E os outros fizeram pior, os outros zombaram, ridicularizaram, né? E disseram: que rei chato. Nós falamos que não queremos ir nessa festa. Esse pessoal chato, e pau neles, cacete neles. Espancaram alguns e os demais eles mataram. Quando o rei ficou sabendo disso, o rei ficou indignado. E o rei chamou o seu general e reuniu um exército e ordenou que eles fossem lá, matassem aquele povo daquela cidade e incendiassem a cidade. E depois que eles fizeram isso, o rei saiu para observar, falando: poxa, que festa grande que eu organizei, uma festa dessa, tanta carne, aqueles bois assados, amarrados lá, tanta coisa, tanta fartura. Ele falou: puxa, eu fiz a minha festa, convidei esse pessoal, mas eles não eram dignos. Mas a festa vai continuar, não vai parar não. Eu sou um rei gracioso, sou um rei
festeiro, alegre. Eu gosto de ser celebrado. Então a festa vai continuar. E ele chamou outros servos e disse: agora vocês vão para o lugar que vocês quiserem, para todo lado. Vão para as praças, para as esquinas, para as marquises. E quem vocês achar lá, vocês trazem. Eu quero muita gente. Eu quero uma festa aqui com muita gente. Não pergunta nada. Traga o que vocês achar, vocês tragam para mim. Que eles vão ser meus convidados de honra. E aí aqueles mensageiros saíram e para todo canto, e nas praças, e para todo lado, e convida daqui, convida dali, não importa quem seja, classe social, diferente, né? Porque os demais eram pedigrees, era povo selecionado, povo que já havia sido convidado anteriormente, falando: olha, vocês, cuidado, prestem atenção que no momento certo vou chamar vocês para a festa. Esse pessoal não do nada assim chega e convida o rei. O pessoal não tinha acesso ao rei, nem só via falar do rei. O rei era muito grande, e agora o rei era os convidados de honra do rei. E eles foram, né, todos felizes lá, o pessoal da praça, que o pessoal ficava na praça lá, que foram vencidos pelo álcool, né, e pelas drogas, estava lá, cabelão, e foram todo mundo para lá. Chegando lá, tinha o porteiro, alguém na porta, que estava dando um vestido. Dava um vestido para cada um, dava um banho no convidado, e botava o vestidinho e entrava para a festa. Quando já estava cheia, lotada o salão, o rei saiu para ver os convidados, dar uma olhada nos convidados. E ele: olha, interessante, todo mundo lá vestidinho, bonitinho. Lá o mendigo lá, todo, né, cabelão, mas a roupinha tá lá, todo bonitinho, todo limpinho. E ele olha, ele vê alguém lá que não está com a veste nupcial, a veste que o próprio filho dele, que botou logo o próprio filho dele para ficar na porta, olha só, para receber esse pessoal e dar a roupa. Ele olha, ele vê que... E ele olha e fala: mas engraçado, mas todo mundo aqui vestidinho, como é que esse moço entrou aqui sem roupa nupcial? Que desfeita para mim, para meu filho. E chamou ele e falou: meu amigo, como é que você entrou aqui sem a roupa? Como é que você conseguiu? Ele não teve palavra, ele ficou mudo. E o rei chamou os seus servos e disse: amarre-o e jogue ele na escuridão, onde vai haver choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom, depois de dizer tudo isso, o que é que nós precisamos agora fazer? Nós precisamos fazer o seguinte: o que Jesus está querendo dizer para aquele pessoal naquele momento, e o que ele está querendo dizer para nós hoje. O que ele estava querendo dizer para eles, ensinar para eles, e já que a Bíblia é viva e eficaz e caminha pela história, o que ele está querendo dizer para nós hoje? Vamos ver o que o Senhor queria dizer para aquele povo naquela época. O que ele queria dizer para aquele povo naquela época é que Israel significa o povo a quem Deus dirigiu o primeiro convite. Esse primeiro convite foi dirigido para o povo de Israel por meio dos profetas. Esse povo era a igreja de Deus, ele era o povo de Deus. Então foram os profetas que foram esses mensageiros que foram convidar esse pessoal. Eles levaram o convite para Israel por meio de duas etapas. Na primeira etapa, eles agem com indiferença para com os mensageiros. Olha o versículo 3. É mais suave, né? Mas eles agem com indiferença. O verso 3 diz assim: então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Né? São profetas, os primeiros profetas, né, que denunciaram os pecados de Israel e convidaram, eles não quiseram vir. Na segunda, eles têm duas reações que nós já vimos e veremos novamente. Está no versículo 5 e 6, a reação da segunda fase aí, do convite dos mensageiros do rei. O verso 5 diz assim: eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. As duas modos de trabalhar da época, né, no campo ou nos negócios.
Então, não, nós não temos tempo, eu tenho uma junta de bois e preciso trabalhar a minha terra, outro eu preciso abrir meu mercadinho, eu não posso. E no verso 6, é o que nós já dissemos, né? Estamos apenas confirmando na palavra, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Né? Que rei chato, como nós falamos, fica chamando a gente para essa festa, e nós não vamos, não queremos nessa festa, e bateu, e zombou, e matou. Mas tanta maldade e indiferença dos convidados levou Jesus a dizer o seguinte, queridos. Na última semana que Jesus estava em Jerusalém, ele subiu num monte alto e ele chorou copiosamente olhando para Jerusalém. E ele chorando, ele disse assim, lá em Lucas 13, verso 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Por isso vocês vão ser destruídos. Vocês não vão subsistir por causa disso. Ele disse isso às lágrimas, chorando. Os líderes e o povo mataram e espancaram os profetas de fato, irmãos. O profeta Zacarias, vou falar sobre alguns profetas que o povo de Israel matou quando eles denunciaram os pecados, para vocês verem que interessante. O profeta Zacarias foi apedrejado por ordem do rei Joás, quando ele denunciou o pecado deles. Deixa eu ver se eu anotei esse versículo. Não, eu gostaria que você lesse. 2 Crônicas 24, 20 a 22. Se for possível colocar lá, Gabriel, para nós vermos que eu estou sem... 2 Crônicas 24, 20 a 22. Para mostrar que, de fato, esse povo matou os mensageiros. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiadas, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse, assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não podereis, de modo que não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Prossegue. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei na própria casa do Senhor. Então esse foi um dos primeiros profetas que foram mortos pelo povo de Israel. O rei Joaquim mandou buscar o profeta Urias do Egito e o matou à espada. Não tem referência aqui, mas ele também denunciou Israel e foi para o Egito e o rei ordenou que trouxesse ele e o matou à espada. Jeremias foi jogado numa cisterna para morrer à míngua, ele foi salvo de lá, mas a intenção deles era matá-lo, nem se sabe, provavelmente eles tenham matado ele. Isaías, segundo a tradição, foi cerrado ao meio pelo povo de Israel. Lembrando que Isaías é o profeta messiânico, é o evangelista, ele que anunciou o próprio Jesus Cristo. João Batista, mas João Batista foi o rei Herodes, mas com consentimento, não é, do povo judeu. Estevão foi apedrejado pelo povo judeu. Alguns apóstolos foram mortos pelos judeus e outros com consentimento dos judeus, sendo que os próprios judeus os denunciavam. Mas tem uma coisa aqui que Jesus não disse nessa parábola aqui, porque ele já havia dito antes. Porque quando eles mataram esses mensageiros, espancaram alguns e mataram os demais, que voltaram, que o rei ficou indignado, ele era muito misericordioso. Ele não destruiu imediatamente, ele não chamou o seu general e destruiu eles imediatamente. Sabe o que ele fez? Ele disse, olha, eu vou mandar meu filho, meu próprio filho, porque meu filho eles não vão matar, não é possível. Ele é o meu filho, então ele vai ser o próximo mensageiro. Ele manda o filho dele. E quando o filho dele chega lá, ele diz, olha, agora ele mandou o filho dele, mas esse rei não tem jeito, não. Não tem jeito com esse rei, não. Agora ele manda o filho. E mataram ele, torturaram e mataram ele de uma forma cruel. Ele não disse isso porque na parábola anterior ele já tinha dito isso. Olha para você ver Mateus 21, 37 a 39. Mateus 21, 37 a 39. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão.
Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então, que coisa impressionante. E depois que eles matam filhos, eles perseguem a noiva também. Essa é a noiva, então vamos persegui-la também. E eles perseguiram também, até a noiva não escapou de suas garras. E aí o que acontece? Aí sim, aí o rei envia o seu exército. Olha o versículo 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. No ano 70 depois de Cristo, cumpriu-se a profecia de Jesus. O general Tito, por ordem do imperador, foi até Jerusalém, destruiu a cidade, matou a maioria dos judeus e incendiou aquela cidade. Diz a tradição que os cristãos que conheciam essa profecia, eles fugiram antes para uma cidadezinha chamada Perla, mas isso ocorreu no ano 70 depois de Cristo, cumprindo ao pé da letra, e eles foram destruídos, e a partir daí começa a nova fase da igreja, porque depois que eles foram destruídos, aí o Senhor manda os novos mensageiros agora, não é? Em seguida, o rei envia um novo convite baseado na graça. Esse agora é o novo convite. Os mensageiros agora pertencem à nova igreja, que já não é mais a igreja do Velho Testamento, e é baseada agora na graça. Não é mais para aquele povo pedigree, agora é para todo mundo, né? Porque agora ele vai povoar a festa dele. Então ele quer encher. Estamos no período da graça, e ele diz: saia por aí, diz Deus aos seus mensageiros. Olha o verso 9: e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas quantos encontrares. A festa do rei torna-se acessível a qualquer um. Não é como eu disse: olha, tanta coisa, eu fiz a festa, mas a minha festa não vai parar, a festa vai continuar. Como aquela música do Luiz Gonzaga, né? O sanfoneiro cochilou e a sanfona, como é que é? O sanfoneiro, o candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, mas a sanfona não parou e o forró continuou. Diz Deus, queridos, saiam por aí, saiam pelas ruas, pelos becos, pelas esquinas, pelos botecos, pelos prostíbulos, pelas bocas de fumo, pelas praças, pelos lugares nobres também, por que não? Deus não faz acepção de pessoas, não é? No palácio e embaixo da ponte. Gente que presta e gente que não presta também. Se é que há alguém que preste, algum ser humano que preste. Se vocês encontrarem alguém com cara de gente, com cara de humano, serve. Pode trazer para a minha festa. Não pergunte o que tem feito. Quem é você? Você tem feito o quê? A sua opção? O que é que você tem feito? Não pergunte. Não pergunte pela família. Você é de que família? Não pergunte nada. Apenas convide. Apenas convide. Qualquer um, não tem. É a graça. É a graça do Senhor. É a lógica da graça que não tem... Ou seja, é a graça do Senhor que não tem lógica humanamente falando. É a graça que não tem lógica, porque essas pessoas nem sabiam, elas estavam perdidas, estavam chafurdadas nas drogas, na prostituição, perdidas absolutamente, e de repente chega o mensageiro e diz: olha, você agora é o convidado de honra. É o convidado de honra do rei. Ele tinha medo até de pronunciar o nome desse rei, de tão poderoso e grande, ele era do outro povo, ele não pertencia a esse povo. E agora ele diz: vamos, e ele lá, e vamos, porque a festa vai começar e você é o convidado de honra. E ele totalmente perdido. Isso é a graça. Isso faz lembrar do filho pródigo, né? O que ficou em casa, tudo direitinho. Ele não entrou na festa, mas o filho pródigo que fez aquilo tudo, ele se arrependeu, ele chorou, se arrependeu verdadeiramente, mudou o coração. E ele entrou para a festa, e o filho ficou lá, rabugento, bicudo lá de fora, né, dizendo coisas, e não entrou para dentro da festa. E eles começaram aquela festa é exatamente a salvação, essa festa que
o filho pródigo entrou. Então ele disse, olha, pode chamar quem vocês achar. Por falar nisso, irmãos, eu não fui convidado pela lógica do comportamento, do merecimento. Porque se fosse, eu não estaria aqui, eu nem teria sido convidado. Porque eu não era bom quando eu fui chamado. Eu não era bom. E se você está sentado aqui hoje é porque você é do segundo convite. Você faz parte dessa galera aí que eu estou falando. Ninguém está aqui porque merecia, irmãos. Quando olhamos para a igreja, vemos um bando de gente do atalho, do beco, da esquina, gente quebrada. E o rei diz, saiam por aí e tragam todos. Gente capenga, gente torta, gente que pode, gente que não pode também. Nós somos um bando de gente pego no atalho, irmãos. Pode ter certeza disso. Das esquinas, na sarjeta, gente quebrada, gente apanhada no laço da graça de Deus. Nós somos apanhados, muitos de nós apanhados no laço da graça de Deus. Você sabe o que é laço? Talvez não é do seu tempo, mas laço é um instrumento de couro do vaqueiro pegar os bezerros bravos, os bois bravos. Eles jogam o laço, né, naqueles bezerros e pega e puxa e traz e venha cá. Então, o laço deles é de couro resistente, mas o laço de Cristo é o laço da graça. E ele joga, e a pessoa brava, o bezerro bravo lá, ele traz ele e diz, venha cá. Nós estávamos, queridos, nos prostíbulos, nas bocas de fumos, eram nós aqueles que eu falei. Estávamos bêbados, outros haviam se prostituído, alguns estavam nos terreiros de macumba, estavam perdidos, uns pensavam que eram bons. Essa era a nossa situação. Mas essa é a graça, esse é o convite. O rei disse, não importa, tragam, meu filho dá um bom banho nele, veste a roupinha nele, e ele é meu convidado de honra. Que maravilha, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, esse é nosso, esse somos nós. E Jesus disse em alto e bom som, eu vim foi exatamente para estes são os doentes, e eu sou o médico deles. Eu vou curá-los, eu vou restaurá-los, eu vou curá-los, eu vou levantá-los, eu vou reerguê-los, eu vou restaurá-los. Eu vim para que eles tenham vida e a tenham em abundância. E assim os mensageiros começou a convidar, eles diziam, vinde a mim, nas palavras deles, Jesus convidando, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele dizia, eu sou o pão que desceu dos céus, eu sou a água da vida, quem vem a mim nunca terá fome, aquele que crer em mim jamais terá sede. Pelo contrário, ele terá um rio de vida a jorrar do seu interior. Então ele começou, a nos convidar, e nós éramos os doentes, e ele era e é o médico que nos curou e nos restaura, e nós estamos aqui curados. Irmãos, Deus é justiça. Deus é justo, Deus é justiça, mas o prazer dele não é julgar, o prazer dele não é condenar, o prazer dele é fazer festa, porque ele é um Deus gracioso, ele gosta de festa, ele gosta de ser celebrado. Então, é por isso que ele chamou esse tanto de gente ali, e ao invés de condená-lo, ele os purificou para que participasse da festa dele. Lá em Ezequiel 33:11, Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele mesmo diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas, caminhando para a conclusão, queridos, Jesus nos mostra ainda que o fato de aceitar o convite não garante a inclusão na festa. O fato de aceitar o convite, a coisa parece tão solta, tão fácil, mas não é bem assim. Nós temos a nossa parte responsável. Olha o versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Que são essas vestes, então, irmãos? Essas vestes nupcial é as vestes da justiça. É da justificação, e a justificação é pela fé.
Então as pessoas precisavam crer quando convidadas. Esse vestido, obviamente, é quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e procura o processo de santificação, procura servir a Deus verdadeiramente. Isso é o vestido. Então ele está vestido, é a veste da justiça. Aquele filho do rei é Cristo e ele lavava aquelas pessoas para vestir. E lavava com o quê? Ele lavava com o seu sangue, com o seu precioso sangue. É o sangue da justificação. Então aquele homem ali, quando estava entrando na porta, quando Jesus veio com as vestes e para limpá-lo, ele disse, não precisa não, eu não preciso, eu estou bem, eu estou tranquilo, minhas vestes estão limpas e eu não preciso disso. Ele não dependeu de Cristo. Ele não aceitou a justificação pela fé, ele não creu na justificação, até porque ele não precisava. Ele era bom demais para isso. Ele não se humilhou como o filho pródigo. Mas o outro, não é o outro filho, certamente arrogante, eu sou obediente, eu isso e aquilo, eu sou muito bom. E o filho pródigo entendeu a miserabilidade que ele se encontrava, a coisa terrível que ele tinha feito contra o pai, e arrependeu e chorou e falou, eu vou voltar e eu vou confessar que eu não sou digno de mais nada. Houve uma mudança tremenda nele. Isso é, ele foi justificado pelo seu arrependimento, pela confessar os seus pecados e não andar mais daquela forma. Então nós somos justificados pela fé. A justificação parte de Deus, mas nós aceitamos, e a partir do momento que nós aceitamos, agora nós entramos num processo de santificação. Santificar é afastar do pecado, nós começamos a fugir do pecado, a procurar ter uma vida reta, santa diante de Deus. Isso é a justificação. Aquele pessoal que todo estava lá, ele já não estava mais sujo, eles tinham sido lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Essa veste, eles estavam cobertos pela justiça da graça, eles recebeu, aquele homem não recebeu. O apóstolo João, ou o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, que nós já estudamos a carta, ele diz o seguinte, lá no capítulo 4, no versículo 22 e 24. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Ou seja, tire a roupa suja da velha natureza de vocês. Quando você aceita Jesus, você tem que tirar todos os hábitos, os costumes, aquilo que você fazia, e vestir a nova roupa de Jesus agora, que é uma vida santa diante de Deus. Há pessoas que estão na igreja, mas não despiu da velha roupa para vestir a nova. Estão como aquele homem lá, que coisa perigosa, está brincando. Ele não entrou numa real, ele não tomou uma posição séria. Nós temos que tomar. Pessoas ficam lá no meio do muro, eu não sei, é bom, mas eu vou decido daqui a pouco, amanhã, mais tarde, eu estou novo, eu preciso terminar aquele projeto, eu preciso cuidar daquela junta de bois lá, agora primeiro, aí depois que eu colher a minha colheita lá, e depois aí fica dessa forma. Essas pessoas, eles ficam protelando, adiando as coisas e não assumem a responsabilidade. Infelizmente, tem pessoas assim na igreja. Eles já ouviram a palavra, as pregações, os estudos, e ele sabe que ele tem que tomar um compromisso seríssimo, e é total. É total, não existe meio termo. Ele tem que se jogar nos braços de Jesus totalmente, se entregar absolutamente e abandonar o mundo de uma forma absoluta. Mas não, aquilo é bom demais, eu não posso entregar totalmente, e aí eu vou perder aquela oportunidade ali, aquilo ali, não dá para ficar sem aquilo ali. Aquilo ali é uma mochila de podridão que veio com a pessoa, e ele está com aquilo ali nas costas, carregando para lá e para cá, aquela mochila, né? Ele vai para lá e vai para cá, e aquela mochila é exatamente o sinal de que ele não recebeu a roupa, né? Ao ponto do rei olhar e dizer, rapaz, o que você está fazendo aqui?
sem a roupa, como é que você entrou aqui e fica para lá e para cá, passeando para lá e para cá, sem a roupa, as vestes que meu filho te ofereceu, você não pegou por quê? Queridos, nova roupa é uma mudança no interior tão grande que se chama nascer de novo. Essa decisão é nascer de novo. Você nasceu, você não é aquela pessoa mais. Quando Satanás vem te acusar, você fala, você bateu no endereço errado, essa pessoa não existe mais. Não existe essa pessoa, ela morreu. Então, você chegou atrasado. Não tem. Quanto a mim, eu não tenho tempo para você, que eu estou fazendo uma grande obra, estou muito ocupado e eu não vou ceder às suas tentações, não. O que eu estou fazendo é maior do que isso que você está me oferecendo. O que eu estou fazendo causa mais prazer em mim do que isso que você está me oferecendo. Eu não vou fazer, não. Eu estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para você. E outra coisa, aquela pessoa não existe, ela morreu. Essa é a mudança, é aqui, daquela porta para dentro ali da festa. Então, aquelas pessoas que chegavam de todo jeito ali, então ela já entrava dessa situação. Jesus está dizendo o seguinte para nós, queridos, e para todo mundo. Ainda que este convite seja baseado na graça, você tem que deixar ser vestido por essa graça. Crer e aceitar as vestes de justiça que lhe ofereço. Lavar e alvejar as suas vestes no meu sangue. O Senhor está dizendo. E concluindo, irmãos, agora, nós devemos lembrar que receber um convite para o reino de Deus não garante a inclusão nele, pois o convidado deve estar vestido de acordo. E eu pergunto, qual tem sido a sua atitude diante do convite? Quem é você diante de tudo que nós dissemos? Quem sou eu? Uma coisa é certa, eu e você estávamos lá nas praças, nos botecos, onde eu falei, não sei onde é que você estava. Você estava em algum lugar, nem que fosse emocionalmente, não estava num lugar bom, não. E você está aqui na festa agora, não é a festa do rei, isso aqui é a festa do rei, a celebração, e nós estamos celebrando. E como é que está a sua situação? Como estão as suas vestes? Estão branquejadas no sangue do Cordeiro? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos colocar em pé e vamos orar neste momento. Muito obrigado, Senhor. Sempre agradeço ao Senhor, porque o Senhor fala conosco, nos fazendo refletir na Tua palavra. Obrigado mesmo, Senhor. E tenha misericórdia de nós, que possamos caminhar nesse processo de santificação, nos proteja das ciladas do diabo, das tentações, quando ele vem oferecer a Deus coisas para satisfazer o nosso ego, para satisfazer a nossa carne, para satisfazer a velha natureza, mas que possamos fazer morrer em nós essa velha natureza, despir-nos do velho homem e revestirmos das vestes da justiça, da santidade, de mente, de caráter. Nos abençoe, nos capacite a trilhar o caminho da santidade no Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe essa igreja, abençoe a igreja do Senhor. Quando o mundo tenta de todas as formas, Senhor, invadir a tua igreja, ó Deus, as ideologias, os prazeres, as ciladas do diabo e tantas outras coisas mais, Senhor Deus, imoralidade, corrupção, tentando pressionar, tentando angariar os teus servos, agarrá-los. Não permita, Senhor, que possamos continuar caminhando com as nossas vestes, porque nós estamos na festa do Senhor, nós já participamos dessa festa, porque o reino do Senhor já chegou, ele está em andamento e logo teremos a plenitude dele, mas ele já está presente e nós já estamos fazendo parte dessa festa. Que sejamos sempre, que as nossas roupas sejam sempre brancas e que não falte azeite em nossas cabeças. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor infinito do Pai e as consolações, a presença, o conforto do Espírito Santo da promessa esteja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.